Glórias a Deus. Boa noite, paz seja convosco. As máscaras caíram, né? Eu falei boa noite? Olha, eu preciso falar bom dia. Mas como eu sou um pregador morcego da noite, né? Nós não temos culto de manhã na central. Eu me distraí aqui e aí eu falei boa noite. Mas eu vou corrigir. Bom dia, paz seja convosco. Vocês estão felizes ou não? Estava escrito? Na legenda? Eu vou voltar onde eu vou. Meus irmãos, como eu estava falando, as máscaras caíram. Mas sabe que a gente ficou meio travado com esse negócio, né? Porque às vezes falava para a igreja cantar, a igreja não cantava porque estava de máscara. E acabou que, de certa forma, a gente vai se acostumando, né? Você já reparou que se espirrar em algum lugar é quase um crime hoje em dia? É verdade, as pessoas ficam olhando para você de cara feia já. Não pode nem espirrar mais. Sabe que isso é uma lavagem cerebral terrível. Uma mordaça que colocaram em nós, para que a gente ficasse quieto um pouco mais. O que eu quero que você desperte é que nós precisamos nos comunicar, nós precisamos declarar a nossa adoração de forma pública, para que todos possam ouvir. Nós precisamos, como igreja, irmão, soltar o verbo, precisamos voltar àquilo que era antes, né? Nós precisamos de uma dinâmica renovada na nossa vida, em nome de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho notado isso geral. É como se fosse abafado assim, a nossa voz. Lembra que quando Jesus entrou em Jerusalém, o pessoal começou a vibrar e adorá-lo, e os líderes sacerdotais, os escribas, eles começaram a criticar, dizendo o seguinte: olha o que eles estão fazendo, eles estão te adorando, mande que se calem. E aí Jesus diz assim: se esses se calarem, as pedras clamarão. Nós somos um povo dirigido pelo Espírito Santo. E eu ouvi uma vez um pastor falar, e é verdade, irmão, pentecostal tem que fazer barulho, senão está com defeito de fabricação. Amém? Quero ler com vocês um texto. Para isso eu peço por gentileza que vocês coloquem de pé. 1 Samuel capítulo 1. Samuel capítulo 1. Aleluia. 1 Samuel capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1 e até o versículo de número 8. Glórias a Deus. Achou aí? 1 Samuel 1, versículo 1 em diante, vamos até o versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Havia certo homem de Ramataim Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava
e não comia. Repita comigo, diga assim, ó, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. Ela chorava e não comia. Deixa comigo aqui. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai poderoso, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nessa manhã reunidos. Um momento tão especial, Senhor. Um culto de celebração a Ti. Mas juntamente com isso nós também comemoramos, Pai, e louvamos a Ti pela vida do nosso querido pastor Fábio, pastora Wanda. Pai poderoso, ministra os nossos corações. Eu sei, Deus, da minha limitação, mas sei que o Senhor não tem limites. Atua com o Teu poder e o Teu Espírito nesse lugar e faz cumprir o Teu propósito em cada coração aqui, em nome de Jesus. Assim oramos e Te agradecemos. Amém. Pode se sentar. Antes de adentrar no texto aqui, eu só quero me declarar o quanto me sinto honrado, pastor Fábio, pastora Wanda e demais pastores aqui, pela oportunidade de estar aqui ministrando numa data tão importante, tão especial como essa. A irmã subiu aqui e agradeceu pela vida de vocês, pela disposição que vocês têm na obra, e eu faço o mesmo. A primeira vez que estive aqui e preguei nesse altar foi em 2013, foi na ocasião que eu conheci o pastor Fábio e a pastora Wanda. Eu conheci através da vida do pastor Pimenta e da vida do pastor Luiz Carlos Alves, que estava numa conferência aqui ministrando. Eu conheci eles num sábado, preguei aqui num domingo de manhã. Eu me lembro que o pastor Luiz Carlos Alves ia pregar de manhã, e ele precisou pegar um voo. E aí estávamos jantando, pastor Fábio, pastor Luiz Carlos e eu, só nós três estávamos comendo uma pizza. E o Luiz Carlos Alves disse assim, ó, pastor Fábio, eu vou ter que sair amanhã, o pastor Robson prega. E o pastor Fábio disse o seguinte: se você garante, se você dá o aval, tudo bem. Sabe o que é isso aí? É zelo pelo altar, né? Ele na minha frente, ele não falou isso nas minhas costas, ele falou na minha frente. Ele disse para o pastor Luiz: se você dá o aval por ele, eu aceito que ele pregue. Aí eu vim aqui, preguei, e nem sabia que 2 anos depois, depois disso nós não nos falamos mais. 2 anos depois eu recebi uma ligação do pastor Fábio, fazendo uma proposta para que a minha família e eu, nós saíssemos de Londrina e viéssemos assumir a igreja aqui. E eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pela tua instrumentalidade, porque eu sei que nós viemos para cá debaixo da direção de Deus. Mas se não fosse a instrumentalidade de vocês, jamais isso teria acontecido. Então, nem com aval de amigos, nem com aval de conhecidos, mas pela sua fidelidade em fazer aquilo que é o direcionamento de Deus. Então, eu louvo a Deus. E eu disse aqui na ocasião, a primeira vez que eu preguei, o seguinte: eu sempre que chego numa igreja, eu olho as características do pastor e fico perguntando no meu coração: será que eu seria a ovelha desse pastor? Porque você andar junto com alguém não é uma coisa simples. Você caminhar debaixo de uma diretriz, de um homem de Deus, não é qualquer coisa. É algo muito sério e importante. A nossa vida está linkada a isso. E eu vou repetir o que eu disse aqui em 2013. Eu caminharia debaixo da sua direção em qualquer lugar, em qualquer tempo. Porque reconheço no Senhor um homem de Deus, sério, que não trata as coisas de forma leviana e que tem coragem de falar as coisas de frente. O pastor me trouxe para cá, nunca me pediu uma contrapartida, nunca disse para mim que eu devia alguma coisa para ele, nada, absolutamente nada. Ele me trouxe para cá junto com a minha família e disse o seguinte: estou à disposição para o que precisar, trabalhe e Deus vai te abençoar. Esse mês aqui que vai começar, nós vamos fechar 7 anos que estamos aqui em Americana. Em 7 anos Deus tem nos abençoado debaixo da direção de vocês. Então, obrigado pela vida de vocês, pelo trato, pelo cuidado, né? Eu já tive alguns superintendentes,
Um que era muito querido, um servo de Deus extraordinário, Deus recolheu mês passado. Pastor Paulo Sérgio, da cidade de Curitiba, um homem de Deus. E eu já tive muitos superintendentes, e eu sei como é que as coisas funcionam. Então, todas as vezes que tem uma reunião aqui, que tem alguma coisa aqui linkada à sede, uma convocação, eu agradeço a Deus por fazer parte dessa região, estar debaixo da superintendência de vocês. Glórias a Deus, muito obrigado. Amém? Vamos ao texto? Meus irmãos, esse texto aqui, ele traz algumas coisas bastante interessantes, que vai fazer com que a gente pense um pouco na forma que nós estamos encarando as coisas, encarando a vida. É claro que nós sabemos que esse texto aqui é um texto grandioso, não pelo começo difícil e complicado dele, mas porque nós sabemos o que vai acontecer depois. E sempre que nós sabemos o que vai acontecer depois, as coisas ficam fáceis, amém? Por exemplo, quando nós na nossa mente, nós visualizamos Davi caminhando na direção de Golias, aquele gigante de mais de 3 metros de altura, Davi caminhando na direção daquele gigante para lutar contra ele, nós ficamos de boa, porque nós sabemos que quem vai cair é o gigante, porque já aconteceu. Agora nós precisamos entender que nós estamos caminhando diante dos gigantes todos os dias. E que assim como foi difícil lá atrás, continua sendo difícil agora. Agora, os gigantes que já caíram na nossa vida, nós já contamos vantagem deles. Agora vem coisa aí pela frente. Amém? E nós temos que estar atentos para não nos deixar abater diante das dificuldades, diante das situações que se levantam, porque o mesmo Deus que já derrotou alguns gigantes na nossa vida, está conosco para seguir fazendo esse mesmo trabalho adiante. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos então uma situação de uma família com uma crise terrível. Porque Eucana era casado com 2 mulheres. Uma, que é Penina, é uma mulher que não podia ver a cueca do Eucana no varal, que ficava grávida. A Bíblia diz que ela tinha filhos e filhas, uma mulher muito fértil. Mas a Bíblia diz que a outra mulher de Eucana, Ana, era estéril. E é claro que fica notório no texto que o problema não está em Eucana. Porque às vezes um casal não consegue ter filho, e aí vai fazer exame, vai procurar saber o que está acontecendo, se é a mulher ou se é o homem, ou se é os dois. Mas no caso aqui, tanto Eucana quanto Penina eram férteis. Então, Ana, exclusivamente Ana, tinha um problema. Uma barreira humanamente intransponível. Na época, não tinha nenhum recurso, meu irmão. Inseminação artificial, in vitro, coisas desse tipo, nada disso. Vocês se lembram que a única técnica que Sara conseguiu fazer com Abraão foi uma barriga de aluguel. Não é verdade? E deu um B.O. lascado, né? Mas não tinha nenhuma técnica para conseguir dar a volta naquilo que era o problema de Ana. Aliás, dentro da cultura judaica, uma mulher estéril é uma mulher debaixo de maldição. Então era muito mais do que não conseguir ter um filho. Era trazer sobre si um rótulo de deficiência, de maldição, e essa era a vida de Ana. Ela queria muito ter um filho, ela precisava de um milagre de Deus na vida dela, mas a Bíblia diz que todos os anos, Eucana pegava toda a sua família e subia a Siló. O que é Siló? Siló é uma área que foi determinada por Deus para ser estabelecido o tabernáculo. Era uma área que ficava mais centralizada dentro do território de Israel, para que de todos os lugares fosse fácil o acesso do povo para chegar até onde estava o tabernáculo para adorar a Deus, para levar as ofertas, para fazer os sacrifícios. Em Siló
ficava o sumo sacerdote, os sacerdotes prestando serviço. Todos os anos, o povo de Israel subia até lá para adorar a Deus e levar as suas ofertas. Eucana era um homem compromissado com Deus. Todo ano ele subia e levava a sua família. Mas a Bíblia diz, você está aqui comigo ou não? A Bíblia diz que quando chegavam lá em Siló, Eucana, por amar mais a Ana, dava uma porção dupla de carne para ela, embora desse carne para Penina e para todos os filhos. O que acontecia nesse momento? Penina começava a provocar Ana. Começava a cutucar Ana, dizendo o seguinte: olha, você precisa me ajudar, Ana. É muito filho que eu tenho para cuidar. Você não tem nenhum, você podia dar uma força para mim. Eu não aguento mais. Você sabe como é que é essas provocações ou não? Você conhece essas provocações? Eu não aguento mais essa correria dessa criançada. É muito filho demais que Deus me deu. E o que acontecia com Ana? Ana ficava mal. Ana ficava muito mal. E a Bíblia diz que todos os anos, diga isso, todos os anos, Ana chorava e não comia. Irmão, para nós aqui, olhando dessa forma, parece uma coisa tão boba. Pô, Ana chora e não come, e daí? Mas vamos entender como é que funcionava aqui o sistema da oferta, como é que Deus determinou as coisas. Deus dizia o seguinte: uma vez por ano vocês vão subir a Siló, vão trazer as ofertas, o sacrifício, e aí em Siló vocês vão queimar as ofertas, assar churrasco. E depois que sair a gordura, vocês vão comer essa carne e vão celebrar na minha presença, e eu abençoarei vocês. Então entenda, Siló é um lugar de louvor, de adoração, de gratidão e de milagre. Mas o que acontecia com Ana? Ana, ela ficava tão mal pela provocação de Penina, que ela não fazia o que tinha que fazer. O que acontecia com Ana é que ela perdia o foco. E o tema da mensagem é esse, meu irmão: não perca o foco. Nós precisamos ter foco na nossa vida, porque senão nada vai dar certo. Sabe as pessoas que ficam ricas? Elas sempre trabalham com foco. Aí você pode dizer assim: não, pastor, mas eu conheço empresários que diversificam, tem várias áreas, atuam em várias áreas. Deixa eu dizer, ele não ficou rico atuando em várias áreas, ele ficou rico atuando em uma área, e para manter o seu patrimônio ele diversificou. Entende? Diversifica para manter, mas tem que ter foco para crescer. Você já ouviu um ditado que diz que é o olho do dono que engorda o boi? Acontece um fenômeno, eu não sei se aqui acontece, mas eu acho que sim, igreja mais ou menos é padrão. O pastor precisa se ausentar, a igreja se transforma. Para começar, que se vê assim, ó, o pastor viajou férias. É verdade, estamos de férias junto. Cai tudo, cai a frequência, cai a arrecadação, cai tudo. É impressionante. Nós precisamos ter foco. Foco em Deus. A Bíblia diz que Deus é o primeiro na nossa vida. Foco em Deus. Agora nós precisamos ter foco naquilo que Deus colocou no nosso coração. E aí eu pergunto para você: o que é que Deus colocou no teu coração? Em terceiro, foco naquilo que é o teu desejo pessoal. É claro que nós temos aqui uma escala de prioridades. Percebeu ou não? Eu entreguei o troço da maneira correta.
Primeiro Deus, acima de tudo e acima de todos. Depois, o propósito de Deus, e embaixo aquilo que é o nosso projeto, o nosso sonho. Porque entre o nosso projeto e o projeto de Deus, meu irmão, sempre o projeto de Deus. Mas nós precisamos ter foco. O que acontecia com Ana é que, por conta da provocação de Penina, ela perdia o foco no que ela ia fazer lá. Aí eu pergunto para você, o que é que Ana estava buscando? Não era um milagre? Sim ou não? Ana não estava buscando um milagre? Então veja só, Ana precisava de um milagre. Segundo, Ana conhecia um Deus que operava milagres? Sim ou não? Conhecia. Ana tinha acesso a esse Deus de milagres? Sim ou não? Através de quem? Através do sacerdote. Lembre-se, hoje você dobra o seu joelho aí e ora, e você tem uma conexão direta com Deus, através do Espírito Santo. Naquele tempo, não era assim que funcionava. Tinha que ir no sacerdote. O sacerdote era o representante. Amém? Então o sacerdote era o link entre o povo e Deus. E o profeta era o link entre Deus e o povo. Então veja, Ana precisava de um milagre. Ela conhecia o Deus poderoso, o Deus de milagre. Ela tinha acesso a esse Deus através da vida do sacerdote. Ela estava em Siló. Mas todas as vezes que isso acontecia, ela se deixava levar pela provocação de Penina e ela não fazia o que tinha que fazer. Preste atenção, quantas vezes na nossa vida nós perdemos o foco, as coisas dão errado e a gente fica colocando a culpa em A, B, C ou D. Quantas vezes nós, conhecendo o Deus Todo-Poderoso, a gente se deixa levar por situações que tiram de nós o foco e a gente fica andando em círculos. Você se lembra que por conta da rebeldia de Israel, Deus fez Israel andar em círculo 40 anos. O que significa andar em círculo? Andar em círculo, meu irmão, é você trabalhar e não ir para frente. É você rodar e não sair do lugar. A Bíblia diz o seguinte, que eles levantavam um acampamento, andavam, de repente eles falavam, poxa, nós já passamos aqui. Baixa o arraial de novo, assenta tudo. Pô, ali ó, meu irmão, dando volta. Quantos de nós estamos dando voltas em círculo, porque perdemos o foco? Deus chamou você, Deus te deu um ministério, Deus te capacitou, Deus te plantou nessa igreja, com um projeto, com um propósito, e às vezes a gente está dando volta, reclamando, porque perdeu o foco. Veja, quando eu olho essa estrutura de pé, essa igreja, primeiro que ela não caiu do céu, né? Ela não caiu do céu, ela foi edificada nesse lugar. Isso aqui era um terreno vazio, foi edificada nesse lugar. Agora, o que é que trouxe a existência a essa igreja? Primeiro, um projeto de Deus. Segundo, o foco de quem estava à frente dessa obra. Quando eu olho assim, a gente vê. Quando eu olho para a igreja, é claro que eu vejo a grande estrutura, mas eu vejo o que está por trás dessa grande estrutura. Sabe o que está por trás dessa grande estrutura? O carro que não foi comprado pelo pastor, a casa que não foi construída, a viagem que não foi feita, o salário que não foi pego. Sabe por quê? Porque para você edificar algo desse tipo, você tem que abrir mão das coisas. Tem que abrir mão. E sabe o que nos faz abrir mão? Sabe o que nos faz abrir mão muitas vezes do sonho que a gente tem, da vontade que a gente tem, dos nossos projetos pessoais? O foco que Deus colocou no nosso coração. A Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei. Neemias, copeiro do rei.
Sabe o que significa ser copeiro do rei? Significa morar no palácio, comer da mesa do rei, estar entre as celebridades, viver no bom e no melhor. Mas a Bíblia diz que Deus colocou algo no coração de Neemias. E a Bíblia diz que Neemias chorava por causa daquilo. Sabe o que eu acho interessante? Neemias nunca tinha pisado em Jerusalém. Ele nasceu no cativeiro, mas ele chorava de saber que a cidade de Jerusalém estava com os muros caídos e os portões queimados. Mas sabe por que isso acontecia? Porque Deus colocou isso no coração dele. E sabe o que Neemias fez? Neemias abriu mão, pediu para o rei: me libera, rei, eu preciso ir lá, eu preciso trabalhar. Quando ele chega em Jerusalém, ele olha a situação, aqueles muros caídos, aquelas pedras queimadas, aqueles portões destruídos. Ele dá a volta na cidade inteirinha, sozinho. Ele olha aquela situação, ele vê que a situação é caótica. E tem uma frase no texto que diz assim, ó: eu não tinha falado para ninguém ainda o que Deus havia colocado no meu coração. Irmão, foco no que Deus colocou no teu coração. Pastor Fábio, eu tenho uma palavra de Deus. A fase mais difícil dessa igreja foi a fase de conseguir juntar um povo e edificar essa estrutura. Essa estrutura está de pé. A estrutura está de pé. A Bíblia diz que o sonho e o projeto de Deus não cai por terra. Não cai por terra. O projeto de Deus está de pé. Por mais tenso e complexo que seja o momento, nós temos tudo o que precisamos para avançar e para ver o projeto de Deus se cumprir. A Bíblia diz que Ana ficava mal e não fazia o que tinha que fazer, perdia o foco. Mas um dia, ela estava orando, e funcionava assim, ó: levava a oferta, entregava para o sacerdote, começava a queimar aquela oferta, eles iam adorar a Deus. Depois, eles pegavam a porção, o sacerdote entregava a porção para eles. Eles pegavam aquela porção, iam e em família comiam aquela porção e Deus abençoava. Então ela estava lá curvada, adorando, chorando, clamando a Deus pelo milagre. Veja, ela conseguiu romper a barreira. Ela estava lá, orando e clamando. Lembra? Ela não conseguia fazer isso, porque todas as vezes Penina atrapalhava. Agora nota, a única coisa que Penina fazia era abalar o seu psicológico. Penina não amarrava a Ana, não tapava a boca dela. A única coisa que ela fazia era mexer com o psicológico dela. Sabe, meus irmãos, quantas vezes a gente coloca no coração de fazer as coisas, de caminhar de uma forma diferente, de servir a Deus, de ter compromisso mais profundo, de dedicar-se ao Senhor de verdade, de ter compromisso na obra, na igreja que você serve, e aí vem alguém com 5 palavras, acaba com tudo, e você chuta o balde, perde o foco e volta a fazer as coisas como fazia antes. Mas agora a Ana, ela quebrou esse ciclo. Ela está curvada em Siló, lá no tabernáculo, orando. E a Bíblia diz que Eli, o sacerdote, estava olhando. E ela ficou tanto tempo ali, curvada, mexendo a boca, sem falar nada, que Eli achou que ela estava bêbada. E ele disse para ela: mulher, até quando você vai estar bêbada? Ela diz assim: não, meu senhor, eu não estou bêbada não. Eu estou aqui orando a Deus, clamando, angustiada, porque a minha vida é sofrida. E aí, Eli diz para ela assim, ó: tá, então que Deus faça conforme você está pedindo aí. A Bíblia diz que Ana se colocou de pé, secou o rosto, e já não estava mais triste. Sabe por quê? Porque ela recebeu aquela palavra como palavra de Deus.
Sabe, quando você está ouvindo uma pregação, você tem dois jeitos de ouvir essa pregação. A primeira é ouvir o pregador. A segunda é ouvir Deus falando. Quando você ouve o pregador, você pode ter alguma queixa do pregador. Você pode não gostar dele por algum motivo. Às vezes não gosta da aparência, às vezes não gosta do jeito que fala, às vezes não concorda com algumas coisas. E aí você ouve o pregador. Agora, quando você ouve Deus falando, aí não tem para ninguém. Porque nós, quando ouvimos Deus falando, nós nos posicionamos de uma forma diferente. E ela ouviu a voz de Deus. Ei, eu vou receber o que eu estou pedindo. Ela se coloca de pé, seca o rosto e já não está mais triste. Essa é a característica de quem sabe que já recebeu o que estava pedindo. Amém? E olhe, sabe o que eu acho interessante? Não mudou nada a volta dele, né? Não mudou nada. A situação continua a mesma. O que mudou? Mudou aqui dentro, ó. Irmão, as coisas começam a acontecer aí dentro primeiro. Primeiro é aí dentro de você. A coisa precisa acontecer primeiro dentro de você. Sabe, às vezes o foco foi embora do nosso coração. O que nós precisamos fazer? Resgatar isso, trazer de volta. Trazer de volta para dentro de você aquilo que estava antes. Aquela dinâmica, aquela vontade. Volta para a oração, volta para o clamor, volta para o propósito. A Bíblia diz que Ana saiu de lá e comeu. O que ela fez? Ela selou com aquela carne, com aquele sacrifício, com aquela oferta. Ela selou aquilo, porque aquele era um lugar de milagre e de celebração. E a Bíblia diz que eles vão embora. E quando chegam em casa, ela tem relações com Eucana e fica grávida. E vocês sabem quem vem aí, né? Vem o Samuquinha, um dos maiores homens de Deus que estão na Escritura Sagrada. Vem o Samuel. Amém? Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu quero trazer aqui rapidamente algumas coisas que têm nos tirado o foco. Primeiro, cuidado com pessoas que tiram o foco. Preste atenção. Existem pessoas que tiram o nosso foco. Quem aqui toma leite? Leite normal. Toma leite? Aí eu pergunto para você, leite é bom ou é ruim? Responde para mim, por favor. Leite é bom ou é ruim? Quem acha que leite é bom, levanta a mão. Quem acha que leite é ruim, levanta a mão. Eu fico impressionado, tem gente que não acha nada. É verdade, eu acho que é medo de errar, né? É medo de errar. Irmão, o leite, ele é bom para uma pessoa e ruim para outra. Tem gente que não pode tomar leite, passa mal. Tem gente que toma leite, é uma bênção. O que eu quero que você entenda é o seguinte: tem pessoas que são uma bênção para o outro, mas para você é uma praga. Entendeu ou não? Pastor é uma bênção lá longe. É porque tem gente que tira o nosso foco. Bartimeu está sentado à beira do caminho, lascado, cego, mendigando. Embora que ser mendigo hoje está na moda, né? Está repreendido em nome de Jesus. O Brasil é um país maluco. Agora eles querem que o mendigo sedutor seja o candidato. Que loucura! E eu vou falar para você, Deus abençoe que não entre, senão ganha. Misericórdia. Bartimeu está lá à beira do caminho, precisando de um milagre urgente. Ele ouve falar que Jesus está passando. Ele fala, agora é minha hora. E ele começa a fazer o quê? Ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que as pessoas falam para ele? Cala tua boca, rapaz. O mestre não vai te ouvir, não. Não vai vir, não. Fique na tua. Mantenha-se aí na sua insignificância. O que Bartimeu faz? Ele grita mais alto ainda. Entende?
Irmão, só quem sabe o que está passando é o próprio Bartimeu. As pessoas que estão em volta dele ali não estão nem aí, porque eles estão enxergando bem, a vida deles é diferente. O que Bartimeu faz? Mantém o seu foco. Diga assim: eu preciso manter o foco. Irmão, e ele continua gritando. O que Jesus faz? Jesus parou. Jesus falou: ó, fala para que ele venha até aqui. A Bíblia é tremenda, né? Os politicamente corretos diriam o seguinte: mas Jesus é cruel também, né? Porque é que ele não foi até o cego, que trabalha o cego ir até ele, né? Mas a Bíblia nos ensina que somos nós que temos que ir até Jesus. Jesus não vai atrás de ninguém, meu irmão. Ele diz assim: ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz: manda que ele venha. E o Bartimeu fez o quê? Jogou a capa, se colocou de pé e foi na direção de Jesus. Se Bartimeu tivesse dado ouvido para as pessoas, ele tinha ficado lá, cego, o resto da vida dele. Mas ele, ó, foco no quê? Foco no que eu preciso. Se levantou e foi até lá. Mais uma coisa que nos tira o foco: palavras. Ouve uma coisa aqui, ouve outra coisa lá. Existe uma diferença entre você ouvir e você dar ouvidos. Ouvir, a Bíblia diz: ouça de tudo, mas a mesma Bíblia diz: retenha o que é bom. Então você ouve tudo, mas você precisa aprender a dar ouvidos àquilo que é bom, aquilo que vai te fazer crescer, que vai te fazer avançar. Palavras são ferramentas que podem nos abençoar ou podem nos tirar o foco. Quando Jairo estava voltando com Jesus em direção à sua casa, porque a sua filha estava doente, Jesus estava indo atendê-la. O povo que vinha saindo da casa falou para Jairo o seguinte: não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Você sabe que a Bíblia não precisa inventar moda, né? A Bíblia não é livro de propaganda. Ela fala o que tem que falar. Ela não esconde defeito de ninguém, nada. Meu irmão, você já parou para pensar? Você, um pai, uma mãe, recebeu uma notícia desse jeito? Não incomode mais o mestre porque a tua filha morreu. Ô meu irmão, é o ápice da frieza. Para de encher o saco de Jesus. A sua filha já morreu. Veja, essa palavra, imagina, meu irmão, aquele balde de água fria no Jairo. Pá! O que Jesus falou para Jairo? Crê somente. Ó, o foco de Jairo, já era, minha filha morreu. Jesus falou: não perde o foco não, crê somente creia. Vamos lá, tua filha vai viver. Jesus disse assim: a menina dorme. Todo mundo começou a zombar. Mas a Bíblia diz que Jesus ressuscitou ela e entregou para o pai. E disse: está aí, ó, tua filha. Ei, meu irmão, quantas vezes, meu irmão, a gente, tudo preparado para a coisa acontecer. Aí vem uma palavra, abre o chão, sai aquela palavra, destrói a tua vida. Porque tira de você tudo aquilo que estava planejado, tudo aquilo que estava organizado. Pessoas, palavras, agora, situações. Nós temos dificuldade quando as coisas saem fora daquilo que nós imaginamos. Essas garrafas estão tão finas que daqui a pouco a água vem solta. É verdade, vem só o rótulo e a água. Se eu pegar no meio dela, ela explode. A com gás é mais durinha um pouquinho, né? Para aguentar a pressão. Se botar com gás aí, ela morre na hora. Situações difíceis tendem a nos tirar o foco. Você já percebeu que todas as vezes que nós nos organizamos para algo
que nós cremos, que nós acreditamos, as barreiras começam a se levantar. Qual que é a intenção disso? Nos fazer retroceder, nos fazer recuar, sempre. Por quê? Porque o inimigo sabe que as situações difíceis, elas tiram a nossa motivação. Tiram. Porque a gente já começa a achar o seguinte: se Deus está no negócio, vai ser tudo simples, tudo fácil. Mas não é verdade. Quando Deus está no negócio, continua sendo difícil, continua sendo complicado. A questão é que vai dar certo. Olha a palavra que Deus disse acerca da reconstrução do templo em Jerusalém. Ele diz assim para Daniel, escreve aí, Daniel. Nas 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo Israel. Aí ele diz assim, que vai demorar 49 anos para reconstruir o templo. E o templo será reconstruído em tempos angustiosos. Significa, irmão, vai ser difícil, vai ser sofrido, mas vai acontecer. E Deus diz assim, e a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E Deus gosta dessas coisas. Quanto maior o desafio, maior a glória para Deus. Se Davi tivesse dado uma pedrada no anão, estava todo mundo criticando ele na Bíblia. Não é verdade? E o Davi matou o anão. Coitado do anão. Mas não, ele matou o gigante, todo mundo. A gente gosta dessas coisas. E Deus também. Gideão, vai lutar? Vai, pega esses 300 aí que vai dar certo. Mas quantos são os midianitas? 128 mil. Aí, como diria o Tiago Ventura, você tem que parar de arrumar essas tretas em 300 para resolver com 128 mil. Mas situações tendem a tirar o nosso foco. Lembra dos 4 amigos levando o paralítico? Os caras carregaram o cara. Chegou lá, está lotada a casa. Jesus está lá dentro, está tudo cheio, estufado, não dá para entrar por lugar nenhum. O que a maioria das pessoas fariam? Olha para o paralítico e fala, brother, o negócio é o seguinte, nós tentamos. Mas Deus, eu vi que Deus não quer não. Porque a gente tem esse negócio, né? Deus não quer. É para você ficar paralítico mesmo. Vamos voltar para casa. Os caras falaram, não. Nós só trouxemos você, você vai voltar a pé. Ninguém vai carregar você de volta. A situação estava difícil, mas o que eles fizeram? Não dá por baixo, não dá pelo lado, mas dá por cima. Agora para e pensa. Eles destelharam a casa. Arrastaram o paralítico lá para cima. Montaram um esquema para descer o paralítico na frente de Jesus. Imagina, parou tudo. Todo mundo ficou olhando para o teto, arrancando aquele telhado. Aquele paralítico desce assim, na frente de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Jesus, vendo a fé deles, não é do paralítico não. O paralítico está lá, só paralítico. Vendo a fé deles, que fizeram o quê? Que não se deixaram barrar pelas dificuldades, pelos problemas. Que criaram uma estratégia para fazer a coisa acontecer. A Bíblia diz assim, Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, perdoados estão os seus pecados. Aí o pessoal começou a criticar, né? Mas quem que é esse aí para perdoar pecado? Aí Jesus disse assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu pergunto a vocês o que é mais fácil. Dizer, seus pecados estão perdoados, ou dizer para o paralítico, levanta e anda. Ele diz, para vocês saberem que existe poder no Filho do Homem para perdoar pecado, então ele disse para o paralítico, levanta e anda. Ei, quantas vezes, meu irmão, a situação ficou difícil e você recuou? E a gente recua e diz assim, Deus não quis. Não foi Deus que não quis, foi você que não perseverou, foi você que não foi em frente. Meu irmão, a coisa é boa, a coisa é lícita, a coisa é correta, tem que ir para cima, entende? Tem que fazer, tem que perseverar, tem que correr atrás. Essa sensação de que quando Deus está no negócio fica fácil, é uma sensação furada. E por último,
Existe uma quarta coisa, e essa é muito importante você estar atento, que tira o nosso foco. As nossas próprias expectativas. Diga isso, diga: as minhas expectativas podem ser um problema. Obrigado por essas 15 pessoas que falaram. Você sabe para que serve isso ou não? Para que serve, por exemplo, fazer você repetir alguma coisa? Você sabe para que serve? Para irritar. É para irritar. Quando eu era obreiro, eu tinha que escutar meu pastor repetir tudo que ele falava. Agora vai repetir também. É igual eu vi alguém falando, acho que foi um pastor, acho que foi o Cláudio Duarte que falou. Ele falou que um dia ele pegou o filho dele para bater, e o filho dele falou assim: mas pai, eu não fiz nada. Ele falou: mas eu não quero justiça, eu quero vingança. Eu apanhei pra caramba, agora que chegou minha vez. É mais ou menos isso. E eu peguei uma época ainda que passava até o tecido, lembra, pastor Fábio? O senhor lembra da época do tecido ou não? E eu era diácono. E aí, o que acontece, né? Pelo tamanho, eles queriam que eu passasse o pano, porque eu era mais alto. Então ficava eu com aquele pano lá, meu irmão. Só Jesus na causa. Não é fácil não, foram várias fases, meu irmão. Você lembra a época que caía todo mundo? Uma vez foi num congresso, eu e a pastora. Caiu todo mundo, só ficou nós dois em pé. Eu falei para ela: filha, ou nós estamos endemoniados, ou esse povo está exagerando na espiritualidade. Ela falou: o que vamos fazer agora? Eu falei: vamos embora. Vamos embora, ficou o povo tudo caído lá. Eu não sei nem quando que levantaram. Quarta e última coisa, as minhas expectativas podem ser um problema. Por quê? Olha só, nós temos a tendência de gerar expectativa no nosso coração que o outro não faz nem ideia de que existe. E tem muitas expectativas que nós criamos que são verdadeiros bloqueios. Lembra que Naamã tinha uma doença gravíssima, lepra, incurável na época. Também era uma doença que metia um rótulo na pessoa, era terrível. Mas a Bíblia diz que Naamã ouviu, através da boca de uma menina escrava da sua casa, de que em Israel tinha um profeta, que se Naamã fosse diante desse profeta, Deus o curaria. Irmão, Naamã recebeu aquela palavra como palavra de Deus. Não foi a palavra de uma menina escrava, foi uma palavra de Deus para a vida dele. Ele pegou aquela palavra, ele foi até o rei, pediu autorização para o rei, que era o seu rei, e ele pegou uma comitiva, e ele foi até Israel. Meu irmão, era tempo de guerra, Israel estava em guerra com a Síria. Naamã era o general de guerra, o militar de mais alta patente da Síria. Ele chegou nas terras de Israel, foi falar direto com o rei, né? Porque quem respeita a hierarquia sabe que é assim que funciona. Ele não foi falar com o profeta direto, ele foi falar com o rei, porque primeiro você fala com quem manda. Só que chegou lá, o rei ficou indignado, rasgou a roupa. Aí o profeta Eliseu disse assim: ó, manda o Naamã descer aqui, que ele vai ver que aqui tem profeta e tem Deus em Israel. E aí o Naamã vai. Mas o que acontece com o Naamã é que ele vai cheio das expectativas pessoais dele. E veja só, o mais importante é o que Deus tem para fazer. O processo, meu irmão, deixa fluir, deixa rolar. O que a Bíblia diz é que Naamã chega para a sua comitiva na frente da casa do profeta, e ele está com expectativa tremenda no seu coração, mas sai um moço, que não é nem o profeta, e diz para ele assim: ó Naamã, o profeta mandou dizer a você, vá e se lave 7 vezes no Jordão e você vai ser curado. Aí eu pergunto para você, qual que é o foco de Naamã?
Me responda, qual é o foco de Naamã? Ser curado, amém? É a cura. Ele está diante da casa do profeta, recebeu uma instrução que veio do profeta, mesmo não vindo da boca direto do profeta, veio do profeta. E agora ele está muito furioso, porque as coisas estão acontecendo diferente do que ele planejou. Ele diz assim, ó: eu pensei, olha que coisa extraordinária, eu pensei que chegaria aqui, o profeta me receberia, levantaria as mãos, invocaria o seu Deus, tocaria na minha ferida e eu seria curado. Agora vem e me manda lavar 7 vezes no Jordão? Será que as águas da Síria não são melhores que todas as águas de Israel? Por que é que eu tenho que me banhar aqui se os rios da Síria são melhores? Você entende a expectativa? Você entende o que ele traz no coração? Veja que a expectativa dele e o foco são coisas diferentes. Mas agora Naamã vira e volta, e ele está voltando para casa doente. Mas aí, graças a Deus, ele não tem pessoas do lado dele que lhe tiram o foco, mas pessoas que lhe trazem de volta para a realidade. Bom, nós precisamos andar com gente que nos traga para a realidade, que fale a verdade, que diga o que está acontecendo. Você sabe que muitas vezes, meu irmão, a crítica, não é a crítica em público, não, é a crítica aqui, ó, é uma grande demonstração de amor, de carinho e de preservação, né? Quando você chama e fala, você está errado, você tem que mudar nisso. Aquela comitiva disse para Naamã, ó, Naamã, para um pouquinho, se o profeta tivesse pedido para você uma coisa difícil, você não faria? O que eles estão fazendo? Trazendo Naamã para a realidade. Naamã disse, sim, eu faria. Ô, Naamã, quanto mais dá 7 mergulhos no Jordão, nós estamos aqui do lado, cara. Aqui do lado. Vamos lá. E a Bíblia diz que Naamã faz o quê? Naamã reconsidera. E ele volta para onde? Para o foco. Qual o foco? A cura. Aí ele vai fazer o quê? O que Deus mandou. Ele desce as águas do Jordão 7 vezes e sai. A Bíblia diz que a pele dele é como de uma criança. Irmão, nós temos que estar atentos, porque muitas vezes a expectativa do nosso coração tira de nós aquilo que é o foco, aquilo que é o propósito de Deus, aquilo que é o projeto, em nome de Jesus. Então, ei, mantenha o foco. Mantenha o foco. Ó, fique atento. Não deixa nada, nem pessoa, nem palavra, nem situação, nem os suas próprias expectativas tirar você do foco. Amém? Fique de pé. Eu quero só agradecer, fazer uma oração de agradecimento e já quero passar a palavra. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu te louvo, Senhor, por esta igreja, pela liderança dessa igreja, pela liderança regional, pastor Fábio, pastora Wanda. E eu peço, Pai, que a tua palavra, que foi ministrada ao coração dos teus filhos, seja como uma semente, Senhor, produtiva, que produza 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. E que cada coração aqui receba essa palavra como um solo fértil, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos. Amém.